Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Astrogildo com você. E hoje recebendo aqui uma referência, uma sumidade na sua área, Dr. Glauco Alvarez está conosco. Doutor, obrigado pela visita e por participar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, é um prazer sempre participar dos eventos do Hospital Astrogildo de Azevedo, que é a minha casa há muitos anos e também me proporcionou um aprendizado quando estudante aqui nessa casa. Então, é sobre essa trajetória que a gente quer começar a conversar com o senhor. Nos conte um pouco da sua história. Dispensa a apresentação, o senhor é um craque, mas nos conte da sua trajetória. Primeiro, eu quero saber pessoalmente também, o senhor é da onde? Como é que foi a sua formação? Medicina onde? Traz um panorama aí da Tá sua bem. trajetória. Então, eu sou santamariense, nasci aqui e fiz a minha formação aqui, a faculdade na UFSM. Meu pai e minha mãe eram professores da UFSM, então tenho uma história já publicada nos jornais aí da minha infância na UFSM. E fiz a minha residência aqui, fiz mestrado e depois doutorado em Porto Alegre, sanduíche com o Hospital Mount Sinai em Nova York. Fui professor da Universidade Federal durante 28 anos e como estudante auxiliei vários mestres aqui no Hospital de Caridade e comecei a trabalhar aqui também profissionalmente. E há 26 anos eu sou cirurgião geral de formação, iniciei uma outra especialidade que era nova no Brasil, que é a cirurgia bariátrica, e essa cirurgia bariátrica me proporcionou uma evolução enorme na minha carreira e o Hospital de Caridade também me proporcionou me deu uma unidade de cirurgia bariátrica aqui no hospital para a gente trabalhar e isso fez com que eu tivesse que me aposentar precocemente da universidade porque o serviço aqui aumentou muito, ficou muito grande e aí eu tive que optar. Agora o senhor é percussor na cirurgia bariátrica no estado, aqui em Santa Maria nem se fala. Por que o senhor foi para essa área? Como é que surgiu a cirurgia bariátrica na sua carreira há 26 anos atrás, doutor? Bom, a gente sempre gostou de desafios, né? E a gente começou com a cirurgia também videolaparoscópica aqui em Santa Maria nos anos 90. E quando surgiu a cirurgia bariátrica, ela logo foi incorporada à videocirurgia. E também era um desafio, né? Operar pacientes obesos, que eram muito difíceis, essa doença é muito difícil de tratar. E a gente acabou sendo atraído por esse outro desafio da cirurgia bariátrica e que é uma coisa muito compensadora. Né? A gente muda a vida das pessoas para melhor e eu trabalhava muito com cirurgia oncológica na universidade e que a gente tem muitos reveses, né? São cirurgias às vezes enormes e que a gente acaba não tendo um sucesso de segmento a longo prazo dos pacientes por causa da doença. E a cirurgia bariátrica não, a gente proporciona uma sobrevida de mais 15 anos para esses pacientes. Então, isso é muito gratificante dentro da medicina. Claro que a gente vive a medicina não só, né, com gratificações, com sucesso, porque a gente tem que proporcionar ao ser humano alívio de dor e outras coisas também. Mas mais por esse lado também, por um lado de recompensa, né, de poder proporcionar coisas melhores para os pacientes. O senhor acabou se tornando uma referência, uma sumidade na área, 26 anos, né, de prática.
E isso leva o senhor a participar de vários eventos, né? E, inclusive, eu imagino que como a prática da docência também, com o ex-professor, o senhor tem o dom da palavra e para transmitir o seu conhecimento. Como é que é participar de congressos, ter esse reconhecimento também dos seus colegas e estar sempre sendo solicitado para estar fora de Santa Maria, do país, inclusive circulando pelo mundo? Como é que é essa prática, esse dia a dia do senhor? Bom, primeiro, eu fiquei aqui em Santa Maria, tive a sorte de surgir a globalização nesse período, eu tive algumas propostas para ir embora e tal, mas quando surgiu a globalização, isso me proporcionou poder fazer coisas importantes de ponta aqui. Esse hospital me proporcionou isso, a universidade também me proporcionou isso, e eu acabei optando em ficar aqui. A gente fazia pesquisas aqui, tanto aqui, privado, como na universidade. Na universidade a gente tinha a veterinária também, que nos proporcionava treinamentos, e acabei, então, indo para essa área científica, que eu sempre gostei, de publicações, e passei, então, a publicar, e veio meu doutorado, que na verdade o meu doutorado foi em cirurgia de tireoide endoscópica, mas nesse lugar lá no Monte Sinai, em Nova York, o cirurgião que eu fui fazer o meu tempo parcial, ele era um cirurgião bariátrico excepcional, e eu acabei aprendendo umas técnicas avançadas com ele, e isso me proporcionou também esses intercâmbios. Aí a gente começou a participar das sociedades internacionais, passou a ser convidado. A universidade também tem muito respeito científico, né? A nossa universidade, isso passa a dar credibilidade maior também, né, para o cirurgião, e eu acabei sendo convidado e passei a frequentar, então conheci os cirurgiões mais experientes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é o berço da cirurgia bariátrica, e aí passamos a ir ao mundo inteiro. Já tivemos congresso no Japão, na Austrália, assim, em pontos distantes para a gente ter ideia, no Oriente Médio. Então hoje a cirurgia bariátrica ela está também globalizada. E essa troca de conhecimento, de informações é importante também com médicos do mundo todo? Claro, não, porque tem assim, tem o que sai publicado na literatura e tem algumas coisas que a gente acaba recebendo antes por essas coisas de conversa, né, em congresso, por ter vínculo com cirurgiões do mundo inteiro, e cada área do mundo tem as suas peculiaridades, né? E às vezes a gente consegue captar alguma coisa de um lugar, de outro, e isso é uma coisa muito interessante. Que acaba trazendo também esse conhecimento, essa qualidade. Primeiro que o senhor ficou em Santa Maria, optou por ficar, que bom para nós, para o Astrogildo, mas também permanentemente traz o que há de mais moderno nessa discussão de cirurgia bariátrica para Santa Maria, né? Não, claro, mas essa abertura que é interessante que aconteceu. Tá, mas e por que eu resolvi... porque isso aí não é fácil, tu viajar, vai para lá, vai para cá. Aqui tinha alguns professores meus que eu achei assim, que eu me vinculei, que nem eram da área cirúrgica e que faziam esse processo também na época, que foi o Dr. Valdir Pereira, aqui, que era da Hemato Onco, o Dr. Neco Alvarez, que até é meu parente, que era da anestesia, o Dr. Ronald Bossemeyer, eram médicos destacados que viajavam o mundo inteiro, davam aula, e aquilo na minha formação me chamou a atenção e eu resolvi optar por esse lado aí também. Seguir os passos dos mestres. Segui isso aí e me realizei nisso aí até hoje. De 26 anos para trás, eu imagino a evolução
que tem sido a cirurgia bariátrica. O que mudou? Hoje a gente vê que se popularizou mais acessível. Tem também questões, por exemplo, de estética, tem as canetas emagrecedoras, tudo isso influencia certamente o seu trabalho. Como é que foi acompanhar essa evolução? Como é que está hoje? Se o senhor fizer um retrospecto lá do começo, conta pra gente essa caminhada e hoje como é que está a cirurgia em termos de evolução? Não, isso foi interessante também, porque a gente viveu, parece hoje, né, uma coisa assim natural, mas não foi. Lá no início foi muito difícil, porque, primeiro, clinicamente praticamente não se tinha nada de tratamento, né? As drogas eram muito empíricas, os tratamentos clínicos não eram eficazes, então a cirurgia veio, mas no início ela começou com a cirurgia aberta, né? E isso trouxe alguns impactos. Era uma cirurgia de maior risco, né, com um índice maior de complicações, de mortalidade. E logo a seguir ela foi incorporada com a cirurgia videolaparoscópica. E aí sim, ela mudou totalmente. Tá? Hoje as complicações são muito pequenas e a mortalidade mínima. Para te ter uma ideia, 1 para cada 2.000 pacientes ou mais, né? Então, a cirurgia videolaparoscópica realmente foi a primeira revolução que aconteceu. E aí, então, praticamente se abandonou a cirurgia aberta já há muitos anos e hoje também, então, surgiu os medicamentos, que na verdade esses medicamentos, eles foram vinculados à cirurgia. Então, por que a cirurgia bariátrica resolve o problema dessas doenças, que é a obesidade grau 2 para cima, que antigamente se chamava obesidade moderada, mórbida, superobesidade, agora ela é graduada em números, tá? E aí, então, os medicamentos foram retirados daqueles hormônios que a cirurgia alteram. Então, a cirurgia bariátrica, ela funciona, não é por fechar a boca da pessoa com pontos, né? Ela funciona porque ela altera esses hormônios que mudam a fome da pessoa. O hormônio que dá a fome, que é muito alto nos obesos, ela diminui, e os que tiram a fome, eles são muito baixos nos obesos e a cirurgia aumenta. Então isso é um tratamento fantástico para o obeso, que já dá para imaginar que é uma pessoa que tem mais fome que as pessoas normais. E a indústria foi pesquisar atrás desses hormônios e hoje nós temos esses medicamentos que são análogos desses hormônios que a gente altera. E já tem uma série, além dessas que são conhecidas, já tem outras novas pesquisadas e que virão a seguir anualmente. A primeira começou com 1 hormônio, 2 hormônios, 3 hormônios, 4 hormônios, já tem 5 hormônios. Então, é um tratamento novo e eficaz. Mas como é que ela trabalha junto com a cirurgia bariátrica? Bom, não, tem tratamentos que podem ser feitos só com as canetas, né? O sobrepeso, obesidade grau 1, né? As outras obesidades, o tratamento é menos eficaz, talvez com a evolução dos hormônios também possa ser eficaz. E a gente utiliza, então, na cirurgia bariátrica, naqueles pacientes que possam ter a longo prazo reganho de peso, tá? Então ela ajuda, é um material que nos ajuda a tratar esses pacientes, porque é uma longa jornada, né?
Hoje, na nova lei do Conselho Federal de Medicina, a gente opera a partir dos 15 anos. Então, tu imagina, é um paciente que tem a vida inteira dele pela frente. Então, todas as coisas podem ter altos e baixos e a gente precisar. Então, é uma arma muito boa, ajuda muito para a cirurgia bariátrica também. Perfeito. Nessa evolução, certamente surge a robótica, né? E o Astrogildo se equipou com um dos robôs mais modernos em termos de cirurgia. O senhor já trabalha, já opera com o robô aqui no Astrogildo e mais, conversei com o Dr. Cristiano Abade aqui, para o médico operar no robô, ele passa por todo um processo de certificação também, de adaptação, para poder operar. Como é que é esse processo? O senhor opera no... Sim, nós já estamos há 1 ano e meio fazendo robótica. É um processo, para nós, a gente que trabalha com cirurgia videolaparoscópica há 34 anos, é uma curva de aprendizado menor. Né? Então, começa, tem um simulador aqui, então o Astrogildo adquiriu um simulador, isso é importante para que todos possam treinar. E o treinamento, eu fiz a minha formação no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e aí a gente começou a operar nesse robô, é o XI, que é o robô, vamos dizer assim, hoje é o mais moderno que tem, e realmente é uma cirurgia que também veio para ficar, né? Hoje ela tem uma dificuldade do custo, né? Que ainda é uma tecnologia, mas a cirurgia videolaparoscópica, quando a gente começou, também tinha uma dificuldade de custo, e essa cirurgia robótica ela vai ir também como a cirurgia videolaparoscópica, tendo o seu custo diminuído, né? Até chegar um ponto que eu acredito que a gente vai fazer só cirurgias robóticas. Então, por sinal, hoje nos Estados Unidos, a cirurgia bariátrica, ela, dentro dos procedimentos em todo o país, ela é mais feita por robótica do que por videolaparoscopia. Né? Não é tudo robótica, né? Mas a maioria, coisa que a gente não imaginava, né? Que fosse acontecer. O senhor tem visto nesses congressos, nessas viagens, principalmente para o exterior, a evolução da robótica também? Estão surgindo novidades? Tem algo novo aí em termos de cirurgia bariátrica? Não, e tem umas coisas, agora até fiz um vídeo, até publiquei, eu fiz um treinamento em telecirurgia, que é o grande negócio que aqui no Brasil foi pioneiro, tu poder operar aqui no XI do Caridade um paciente em qualquer cidade aí que tenha um acesso robótico, um robô, né? Então pode ser feito. Então eu estava num congresso em Lisboa e eu operei, fiz um treinamento para a Bélgica, em Bruxelas. Então é muito interessante, porque tu está vendo no outro vídeo, né, o paciente sendo operado lá com um grupo lá do outro lado do mundo. Aqui essas cirurgias pioneiras do Brasil, uma foi feita no Oriente Médio, a outra na China. Então é uma coisa fantástica. E o robô, assim, ele já está começando a operar sozinho, né? Que é um outro desafio também. Claro, cirurgia simples, cirurgia de vesícula biliar, né? Então, no Congresso Mundial do ano passado, foram feitas 8 colestectomias pelo robô. O robô sozinho operou, autônomo. Sensacional, até assustador um pouco. Não, é assustador um pouco, né? Tirar o nosso trabalho, mas é a evolução, né? É a evolução das coisas. Mas tem que ter sempre o olhar do médico, o humano. Não, claro, porque o robô ele tem que ser introduzido, né? Igual a videolaparoscopia, ele tem que ser introduzido na cavidade abdominal do paciente,
por um ser humano. Claro que pode ser por um robô depois, no futuro, por outro robô, né? Então, e a gente não sabe. Mas essa evolução, ela está sendo, assim, muito impressionante a gente ver. Agora, nessa trajetória toda, o senhor certamente construiu relações, tem amigos, com certeza, né, no meio médico, entre colegas, mas o senhor tem um grupo muito especial de médicos brasileiros, né? O pessoal me comentava antes aqui, que participam dos congressos com o senhor, trocam ideias. Eu imagino, inclusive, um médico ficou muito conhecido ali, que operou o Fausto Silva, né? Faz parte desse grupo. Romário também. O Romário também, o Baixinho, senador nosso. Como é que é participar desse grupo? E o senhor aqui no Sul, em Santa Maria, pessoal de todo o país, como é que é essa troca com eles também? Não, na verdade, o que aconteceu foi um colega nosso, o Dr. Nilton Cavarrara, que é professor na USP, ele criou um curso chamado BEST, e esse curso, o corpo docente desse curso, então, são cirurgiões de várias partes do mundo, claro, tendo uma boa parte aqui do Brasil. Não são a maioria, né? Mas é um grupo grande e, na verdade, não só são amigos os brasileiros, todos os que trabalham nesse BEST, então ele é conhecido como um curso de amigos, né? Então, todos os que estão ali, de todas as partes do mundo, são amigos. Daqui até o Japão, até o Oriente, como eu te falei. Mais ou menos, fazem parte desse grupo? Quantos médicos? Então não é um grupo fechado, porque um dia um evento eu não posso, outro não pode. Então é um grupo aberto, mas são aí 50, 100 pessoas do mundo inteiro que circulam aí. Agora, esse ano, casualmente, teve esse evento, esse BEST em Lisboa, e logo a seguir teve um BEST aqui, porque esse evento começou no Brasil e aí ele teve sucesso aqui e saiu para fora. Ele já está agora com 24 anos. Eu acho que o ano que vem ele faz 25 anos, quase junto aí com a nossa trajetória inicial. E o BEST Florianópolis, que foi feito aqui no Brasil. Ele teve uma época que ele parou de ser feito aqui no Brasil e teve muito requisitado no exterior. Então, agora já, para o ano que vem, vai ter o BEST Peru, em Lima, e provavelmente um BEST China em Taiwan, né? Então, ele... Aqui na América do Sul ele está circulando bastante também. O ano passado nós tivemos na Colômbia e aí a gente aproveita também esses eventos para conhecer, né? Então, como tu falaste, eu fui para um evento, um congresso mundial em Melbourne, na Austrália, daí eu passei lá pelo Vietnã, pelo Camboja. Então a gente aproveita para conhecer alguma coisa no caminho, né? Para não dar uma viagem tão cansada assim. Então é um outro exercício legal, é um turismo junto com a viagem científica. Legal, é uma baita trajetória e que bom que o senhor escolheu permanecer em Santa Maria, porque aí nós temos acesso aí a uma referência como o senhor na área de cirurgia bariátrica. E o AstroGil, muito bem servido nessa área, e a gente tem o objetivo de justamente mostrar tudo que o complexo oferece de qualidade, de excelência, de referência, e o senhor faz parte dessa excelência representando a sua área. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os colegas, para Santa Maria, para a comunidade, para todo mundo que lhe acompanha, e o senhor escolheu ficar em Santa Maria. Isso é muito legal e orgulho para todos nós aqui da cidade que gostamos de Santa Maria e do AstroGil. Não, mas eu acho que a primeira coisa, a gente tem que agradecer para nossas raízes, né? Então, claro que a diretoria já deve ter falado isso, uma coisa, ontem eu dei uma aula online para a Unicamp e eu falei, como eu trabalho aqui hoje quase que exclusivamente, esse é um hospital que cresceu com a comunidade prestigiou e investiu.
Os médicos também, né, tiveram seu valor, tanto que um médico é o que fundou esse hospital. E hoje, ele realmente é o segundo maior hospital privado do estado, e é o maior hospital privado do interior do estado. Isso me dá orgulho, eu sempre falo nas minhas aulas, eu divulgo não só a universidade também, que foi meu berço a minha faculdade, professor, mas o Astrogildo, né? E que o Astrogildo siga sempre tendo uma mentalidade progressiva, que goste de ter as melhores coisas para tratar os seus pacientes, né? Tanto que ele foi um hospital criado com o nome Caridade também, né? Para tratar as pessoas, não importa, né, quem seja. Então isso eu acho que é o grande legado que me foi passado. Isso que eu falei, eu sou fruto das pessoas que aqui em Santa Maria me educaram, né? E espero que sigam. Eu também, como tenho muitos alunos aqui que hoje trabalham e são os destaques aqui nas suas diversas áreas, que eles sigam evoluindo junto com o Astrogildo e que a gente possa ter sempre uma medicina de ponta no centro do Rio Grande do Sul e que possa atrair a comunidade de todo o estado e aí dos países vizinhos, Uruguai, Argentina, seja onde for. Parabéns e muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço, sempre disponível para o Astrogildo Azevedo. Que bacana, e são os frutos, né, do Astrogildo. Dr. Glauco Alvarez, referência, uma sumidade aqui da Casa de Santa Maria do Astrogildo. Nosso bate-papo, Astrogildo, com você, volta em breve, em instantes. Até mais. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Com o inverno chegando, se apresentam também as doenças relacionadas ao frio, tais como resfriados, gripes e também pneumonias. Por isso, aqui no Astrogildo, temos estrutura, equipes multiprofissionais e equipamentos de última geração para um atendimento ágil e preciso. A nossa nova emergência está aberta 24 horas para atender pacientes de qualquer região do estado com conforto, agilidade e precisão. Ao sentir sintomas como febre, tosse persistente, dores no corpo, dores articulares, não retarde de buscar atendimento médico. Astrogildo Azevedo, um hospital completo para um cuidado integral com a sua saúde. Estamos de volta com o nosso bate-papo, nosso programa Astrogildo com você. E agora, recebendo uma amiga querida, Camila Crossetti, aqui conosco. Tudo bem, Camila? Tudo bom, Alexandre? Tudo jóia, bem, que bom. Primeiro, Camila, queria que tu se apresentasse também, né? Tu já viu que a gente costuma sempre pedir uma apresentação. Qual é a tua formação? Atua em que área aqui no Astrogildo? Dá um panorama para a turma aí. Eu sou, então, a Camila Crossetti, né? Eu sou nutricionista, me formei na UFN e tenho uma especialização em nutrição clínica pela Unicinos. Eu estou há 19, quase 20 anos aqui no hospital, sou nutricionista e atualmente sou responsável pelo setor. Divido a responsabilidade do setor com outra colega minha nutricionista, eu faço a parte da nutrição, da assistência, da nutrição clínica, e a outra nutricionista faz a parte da produção, ali da cozinha, dos bastidores, digamos assim. Legal. Como é que é coordenar esse setor? Quantas pessoas trabalham com vocês? Como é que é
a supervisão de toda essa parte nutricional aqui do complexo? É uma responsabilidade grande, né? Porque a nutrição envolve vários setores e a gente lida diretamente ali com o paciente, né? Porque a comida e a refeição traz aquele conforto, né? Aquela coisa boa, receber uma comida quentinha, né? Além disso, claro, adequada ao diagnóstico, tem toda a parte aí que vem antes da produção, vem a parte da nutrição clínica, né? Do atendimento nutricional. É uma responsabilidade grande, assim. Nós temos umas 110 pessoas. É muita gente. Isso envolve desde a compra dos alimentos, dos gêneros, fornecedores, sim, isso. A elaboração, tudo isso está nessa equipe. Tudo. A execução dos cardápios, a elaboração dos cardápios, cálculo de per capita, isso da parte da produção. Na parte da assistência, a avaliação nutricional dos pacientes internados, cálculo de ingestas, valor calórico, dieta enteral, o paciente mais grave, o paciente que se alimenta via oral, o paciente de sonda, tudo isso está englobado nessas 110 pessoas. E eu imagino que é um papel fundamental, porque a nutrição, vou ser redundante falar, vem os nutrientes ali para boa recuperação, imagina as enfermidades, as doenças, tudo isso relacionado à parte nutritiva. Isso, a nutrição faz parte do tratamento do paciente, né? A gente tem que levar sempre em consideração a nutrição como parte do tratamento. Agora o Dr. Glauco estava falando, né, antes de mim, eu estava ouvindo ele falar, o paciente pós-cirurgia bariátrica que faz aqui no Astrogildo, o primeiro atendimento nutricional dele internado é pela nossa nutricionista, pela nossa equipe. A gente vai, orienta como que ele vai receber, o que ele vai receber, e aí depois dá o segmento do tratamento no pós-alta com a equipe do doutor, mas o primeiro atendimento é aqui. E além disso, do diagnóstico, por exemplo, recuperação do estado nutricional, né, uma enfermidade, um preparo de um exame, tudo isso tem, né, recuperação da pele, tudo isso está relacionado com a nutrição. E a gente também tem que levar em consideração a segurança alimentar, né, que aí é a parte da cozinha. A gente precisa de uma segurança alimentar. E a gente trabalha, então, um dos nossos principais objetivos no setor de nutrição é a segurança alimentar e a alimentação adequada ao diagnóstico de cada paciente. Pelo que você falou, dá para notar que o trabalho de vocês ele é muito integrado com todas as áreas, né? Sim. Diretamente com o médico, diretamente com o enfermeiro, sim, com a própria área de limpeza, tudo sim, isso muito integrado com o trabalho. Tudo isso muito integrado. O nosso trabalho é bem isso, faz parte do tratamento do paciente, né? A gente é a área de apoio, digamos assim, então a nossa área está em conjunto com todas as áreas. A gente fala bastante com a enfermagem, com a fono, com os médicos, né? Uma sugestão de dieta, o médico faz o diagnóstico e a gente vai e tenta adequar a alimentação a esse diagnóstico, vai fazer um exame, tem um preparo especial, a gente também vai lá e faz essa adequação, ou vai fazer uma cirurgia, um pré-operatório, nós vamos atuar lá junto no pré-operatório, vamos ver os melhores nutrientes e alimentos para oferecer para esse cliente, esse paciente que está internado aqui. Muito legal, um trabalho fundamental. Agora, eu sei que tu é muito inquieta e está sempre pesquisando, né, novidades. E essa acho que é uma cultura aqui de vocês dentro do Astrogildo. Essa questão da comida de hospital, né, que tem esse mito, né, aquela coisa sem graça, insosso. Ainda é assim, a gente tem uma... Não me ofende, né, Alexandre? Justamente, não é. Eu sei que eu já tive internado aqui, então eu posso falar com propriedade. Mas como é que você consegue trabalhar uma comida saudável, integrada nesse processo todo, e que seja saborosa ainda? Como você disse, né, aquele conforto que a própria alimentação traz para o paciente. A gente tenta, é difícil, né, porque nós servimos em média umas 1.600, 1.700 refeições por dia, né? O paciente recebe 6 refeições por dia e o acompanhante 3, as principais, café, almoço e janta. Então é um volume bem grande. Mas... Repete, quantas?
Por dia, mais ou menos umas 1.600, 1.700. Por dia. Por dia. No mês dá umas 58 mil, porque a gente ainda tem os médicos plantonistas, né? A gente serve outras refeições, né? E a gente, não é fácil tu adequar, por exemplo, eu não gosto de uma coisa, mas no meio das 1.600 por dia. Então a gente tenta, a gente trabalha com uma sazonalidade, claro, de alimentos da época, mas a gente faz uma refeição saborosa, a gente prima sempre por isso. Que tenha um bom tempero, que seja saborosa, que tenha uma boa apresentação, né? A gente tá tentando fazer um projeto de gastronomia hospitalar para tentar melhorar ainda mais, né, essa nossa comida, mas a gente tenta fazer uma comida saborosa, bem temperadinha, né, que consiga oferecer assim esse conforto e esse acalento, assim, né, que é importante receber quando a gente está internado. A gente sabe que faz a diferença. Dá um spoiler dessa, como é que é esse processo de gastronomia? Não, calma. Não. É cedo ainda para falar? É cedo ainda para falar. Mas vamos trazer novidades, se Deus quiser. Isso envolve sabores e apresentação? Sim, tudo isso? sim, Legal. Vai vir. Deixa eu anotar aqui, já que a gente vai marcar. Tá. Quando estiver pronto, a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Agora, tu é natural de Santa Maria, né? Sou natural de Santa Maria. Filha de Santa Maria, se criou aqui do lado do Astrogildo, né? A vida inteira. Como é que é para ti ter essa responsabilidade de cuidar do setor tão importante num hospital desse porte, Camila? Eu me orgulho, né, de fazer parte dessa caminhada, assim, de ver o complexo crescer, né? Como vem crescendo. O que eu vou te dizer? É gratificante, assim, sabe? Ver o hospital crescer, o hospital numa administração transparente, né? A gente vê que está crescendo, todo mundo junto, uma coisa humana, né? Essa coisa da humanização de todos os colaboradores, do trabalho em equipe, né? De todo mundo. É bem gratificante, assim. Faz quanto tempo que tu está atuando aqui? Quase 20 anos. Não pode. Começou muito cedo, então. Bem novinha. Aqui na casa, com certeza. Agora, o que evoluiu tudo nesse processo aqui dentro do complexo? Há 20 anos, né? Aqui dentro, você falou do crescimento e a gente acompanha de fora, né? Mas eu imagino aqui dentro, o quanto mudou o trabalho de vocês na parte de nutrição. Eu não vou nem falar só na estrutura, né? Porque eu vi a policlínica ser construída, né? Não vou falar todas as tecnologias e inovações que o hospital traz. Mas em termos de equipes, quando eu entrei aqui no hospital, nós éramos em 4 nutricionistas, né? E agora nós somos 10, né? É uma valorização do nosso trabalho, assim, né? E de como a gente é importante, né? Logo que eu entrei para trabalhar na clínica, a gente era muito chamada, assim, pelos médicos nas unidades. Me ajuda a pesar esse paciente, a estimar o peso do paciente. Achavam que era só isso, ou que nós ficava só lá embaixo na cozinha, né? Que nós não atuava na beira-leito, conversando com o paciente. E aí a gente foi conquistando o nosso espaço, sugerindo uma dieta, tentando uma intervenção, e a gente devagarinho foi conquistando o nosso espaço. O nosso espaço também, eu acho que está bem sedimentado. Legal, com certeza. Está muito bem servido o hospital na mão de vocês. Agora, na nutrição hospitalar, trabalhos científicos, eles realmente mostram assim a importância da nutrição na recuperação do paciente? Sim, como é que são dados, números, o que tanto, digamos assim, em termos de estudos, mas na prática também, tu pode nos colocar com relação a essa importância na recuperação do tratamento do paciente? A gente trabalha sempre tentando como se o paciente fosse único, né? Um plano individualizado. Então, um paciente que vai para uma cirurgia de grande porte. Então, a gente tem alguns suplementos, alguns alimentos que vão auxiliar na recuperação, na cicatrização. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento para que esse paciente se recupere mais rápido. Com isso, diminui a taxa de internação, o tempo de internação desse paciente, a recuperação da cicatrização, da cicatriz, né, o tempo de recuperação daquela doença,
A gente vai tentando fazer alguns levantamentos, né? Alguns indicadores, agora com a questão da acreditação, né? Que está bem vigente, circulando no nosso... Quero te perguntar sobre isso. No nosso, em todos os setores, né? No nosso ambiente do hospital. A gente tem trabalhado bastante isso, fazer esses levantamentos, lesão de pele, estado nutricional, em quanto tempo a gente consegue avaliar o paciente, né? Um paciente com maior risco nutricional, a gente vem até quantas horas? Essa comunicação entre as equipes, então, esses estudos e os indicadores vão mostrando a importância da intervenção precoce, né? Quanto antes a gente conseguir atuar, melhor para o paciente. Acreditação do hospital. O setor de nutrição está inserido nesse processo? Sim, Como? sim. Como é que vocês têm trabalhado? Quais são os critérios que estão sendo exigidos? Que processos vocês estão revendo ou melhorando, ou aperfeiçoando? Todos os processos nós estamos revendo, né? Eu acho que acredito Conta. que toda instituição, né? A nutrição está envolvida na equipe multidisciplinar, né? No cuidado com o paciente, né? Nesse cuidado individualizado, como eu estava falando antes, né? A questão de tempo de intervenção, de como a gente atua, como a gente avalia, quais ferramentas a gente usa para avaliar, né? E na parte da produção, a parte de qualificação de fornecedores, o lactário, né? A gente tem um lactário, então a questão das fórmulas infantis, toda essa questão do transporte das fórmulas, do leite materno, tudo em temperatura fiscalizada, digamos assim, né? A gente controlada, a gente controla. Então a nutrição está bem envolvida. Que bacana. E você falou ali no plano alimentar e toda essa elaboração, né? 1.600 refeições por dia? É isso? É demais. Uma média, né? Agora, se lá em casa, lá, né, com 3 filhas lá, cada uma come uma coisa. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu imagino que aqui também tem as pessoas que, né, que têm as suas vontades, enfim, as suas restrições. A pessoa pode sugerir, pode pedir para vocês, como é que funciona isso? É aberto? Ah, eu quero comer tal coisa. Como é que funciona essa flexibilização, se é que tem? Assim, Alexandre, tem. Né? Dentro das nossas possibilidades, a gente tenta atender todos os pacientes. A gente tem uma unidade oncológica, que a gente sabe que o paciente oncológico é um paciente que tem mais alteração de paladar, dessas coisas assim. Então a gente tem essa unidade e eles pedem, quer um pastel, um X. A gente faz tudo daqui, como é um paciente que tem imunidade mais baixa, então que não traga comida de fora, a gente produz aqui e leva. Até X vocês fazem para o paciente? Uhum. Não, é inacreditável. E os outros pacientes a gente vai tentando adequar de acordo com o cardápio do dia, o que a gente pode servir, né? Não come frango, tem outro tipo de carne, a gente vai sempre tentando adequar. Como eu falei, a gente tenta fazer com que o paciente seja único, né? Uma coisa individualizada, a gente tenta. Eu imagino. E olha só, a gente conversou antes com o Dr. Glauco Alvarez, você falou da importância. Afinal, cirurgia bariátrica, segundo plano, a nutrição, claro, né? Sim. Você falou em maternidade, amamentação. Olha a importância, né? Sim. Nutriente do leite para a criança. Aí, um paciente oncológico. Cara, como é diversificado esse atendimento? Como é que é esse trabalho de atender e tem esse olhar distinto para cada especificidade, Camila? A gente se divide em áreas, né? As nutricionistas dos andares, né? Elas atuam, quem atua na pediatria, quem é da oncologia, quem é das clínicas também, né? Atua nas clínicas. A gente procura sempre, de acordo com o prontuário do paciente, ir vendo e conversando com o paciente mesmo, né? Fazendo que o paciente, o familiar, faça parte desse tratamento junto, né? Em casa costumava comer isso, será que tem essa possibilidade? Não tem, né? A gente vê bastante, eu sempre tomei café na janta, pode, eu quero um ovo mexido de manhã cedo, no café da manhã, pode. Então, na avaliação nutricional, né, no beira-leito ali, quando a gente visita o paciente, a gente vai tentando fazer essa adequação para todos. Tem alguma dessas áreas que a gente citou aqui que é mais sensível, mais delicada a nutrição?
Ou todas vocês dão o valor e o peso é o mesmo? O valor Mas, e o assim, peso é o mesmo. Mais difícil de trabalhar, mais exigente. O paciente oncológico não é difícil, mas é um paciente que nos sensibiliza mais, né? Exige mais de vocês. E a pediatria. Perfeito. São pacientes, eu acho que nos sensibilizam mais pelo tratamento, né? Que a gente sabe que é um pouco mais delicado, né? Mas todo paciente é tratado da mesma, né? A gente procura, todo paciente é tratado da mesma maneira, né? A gente procura atender todos da mesma maneira, mas tem algumas áreas que acabam nos sensibilizando mais um pouco. Tu é pai, tu sabe? Claro. Não é fácil, né? Com certeza, pediatria. Isso, com certeza, né? Então a tantas gente tem outras algumas áreas que nos sensibilizam mais. Com certeza. Que bacana. Tu trouxe um termo muito importante que é a prevenção, né? A nutrição, ela é preventiva também de vários problemas, enfim. Eu queria que tu falasse um pouco o que é uma boa nutrição para quem está nos acompanhando fora daqui do hospital também. E nesse sentido de também prevenir, né, problemas de saúde. Que seria uma alimentação balanceada, né? Uma alimentação rica em fibras, proteína, né? Carboidratos, né? Evitar essas gorduras muito saturadas, esses alimentos industrializados, né? Esses ultraprocessados. Hoje em dia, né? A gente fala muito da loucura do dia a dia, da correria. Vou pegar uma lasanha congelada. Então, esses ultraprocessados, né? As coisas mais fáceis, né? São as piores, digamos assim, né? Fibras, frutas, legumes, arroz e feijão, carne, ovos, né? É uma alimentação saudável e adequada para todo mundo. E na medida do possível, visitar o nutricionista também, né? Sempre é bom. Com certeza. Fazer um balanço, né? Ter uma Exato. alimentação equilibrada. E ter um acompanhamento, uma opinião, né? Avaliar. Qualificada, justamente. Para fechar, te agradecer, né, a presença aqui conosco, bater esse papo e que tu deixasse uma mensagem final, né, para os teus colegas aqui, todo esse trabalho de integração que tu tem com as mais diferentes áreas aqui do complexo e uma mensagem para Santa Maria também, porque tu é filha de Santa Maria e como é bom a gente ver, né, o Dr. Glauco ficou em Santa Maria, tu já saiu, mas está em Santa Maria trabalhando aqui, então te agradecer a presença e uma mensagem final, Camila. Eu tenho só a agradecer, né, a toda a equipe do complexo, né, aos meus colegas de profissão e a toda a equipe do complexo. Só agradeço a oportunidade de estar crescendo, devendo a instituição e o complexo crescer junto, né, de crescer junto com o complexo. E a Santa Maria é a minha cidade natal, né? Sou filha de Santa Maria. Meu pai é médico, meus dois avós eram médicos. Uma gratidão enorme de poder, né, trabalhar no maior hospital da região, né? Privado da região. Para mim é um orgulho fazer parte dessa caminhada, assim, né? E o complexo com certeza é uma instituição de confiança, né? A gente vê isso pela transparência e por toda a inovação e por todo o crescimento que ele vem tendo. E a excelência de atendimento, com certeza. Né? A gente busca isso, né? Com certeza, constantemente. E que bom que estamos bem servidos na parte nutricional também. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória e a gente se sente muito seguro aí de ter vocês cuidando aí da parte nutricional também, nesse complexo maravilhoso. Obrigado, Camila. Obrigada. Camila Crossetti, que supervisiona toda a nutrição aqui do Complexo Hospitalar Astorgildo de Azevedo. Mais de 1.600 refeições por dia, hein? Não é fácil. E assim você vai conhecendo um pouco mais por dentro o nosso Complexo Hospitalar Astorgildo de Azevedo. Participe conosco também. Siga lá o Astorgildo nas redes sociais, mande a sua pergunta, a sua mensagem e vamos juntos construir o Astorgildo com você. Até a próxima!